85,7 Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, o horário da nossa notícia da região. Bom dia para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas em FM 85.7, você que nos acompanha pelas plataformas digitais, pelo portal bandmulti.com, pelo aplicativo Bandplay, pelos outros aplicativos espalhados pelas lojas de celular e também pelo nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Eu sou Heitor Fredo, estou chegando, contando com a sua audiência, com a sua participação, com a sua informação nesta quarta-feira, hoje dia 13 de março de 2024. Manhã Bandeirantes que tem os trabalhos técnicos na mesa de som com Gilberto Sufi, na central técnica levando as imagens para você no canal do YouTube com Danilo Capucci, e que daqui a pouco tem também a presença de Tiago Prudente com a gente aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Uma quarta-feira complicada para o motorista que trafega no sistema Dom Pedro, no corredor Dom Pedro, principalmente para quem chega a Campinas. Nesse momento, a concessionária Rota das Bandeiras atende um acidente sem vítimas que interdita a faixa da esquerda do anel viário no quilômetro 5 da pista sentido Dom Pedro I. Quem vem para Campinas, utilizando a rodovia Anhanguera ou a rodovia dos Bandeirantes para acessar a Dom Pedro, tem dificuldades nesse momento por conta da lentidão que se soma ao excesso de veículos. Normalmente esse horário já carregado, já com trânsito intenso, hoje mais ainda por conta desse acidente. Felizmente sem nenhuma vítima, mas muita atenção ao motorista que, se puder evitar esse trecho, de repente acessar a Dom Pedro, mais à frente, lá na rodovia Anhanguera, próximo à região do Jardim Eulina, vai fazer um bom negócio. 10 horas e 2 minutos, numa quarta-feira também marcada pelas altas temperaturas. Estamos no meio da terceira onda de calor de 2024. Os termômetros do CEPAGRI da Unicamp marcam nesse momento em Campinas 28 graus, sol predominando em todo o interior de São Paulo. Na manhã de hoje, temperatura um pouco mais amena, o dia amanheceu com 18 graus, a máxima hoje pode atingir a casa dos 35 graus. É o predomínio de sol com momentos de céu parcialmente nublado à tarde e uma onda de calor que não atinge apenas Campinas, mas o estado de São Paulo todo. Quem explica pra gente este fenômeno e como a gente pode se preparar para o calorão que está por vir ainda é a repórter Joana Treptow. A Maria é baiana e está impressionada com o calor que tem feito na capital paulista. Nem no sul da Bahia a gente pegou, eu já peguei esse calor, pego aqui em São Paulo. São Paulo é um dos 5 estados que estão passando por uma onda de calor, que também atinge o Mato Grosso do Sul e toda a região sul do país. A onda de calor é caracterizada quando as temperaturas permanecem 5 graus acima da média durante 5 dias consecutivos. Em algumas regiões, as temperaturas podem chegar a 40 graus, o que fez o Instituto Nacional de Meteorologia emitir um alerta de perigo. Podem se preparar porque as temperaturas mais altas vão acontecer entre quinta e sexta-feira. Os meteorologistas já atualizaram as previsões. Essa onda de calor dura pelo menos mais uma semana. A tendência é que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná sigam sendo atingidos, porém, principalmente todo o estado do Mato Grosso do Sul entra nesse estado de alerta. Todo o estado de São Paulo também, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Esse calorão todo ainda é consequência do El Niño, que está enfraquecendo e deve perder toda a força a partir de maio. Aí você tá aqui nesse clima super quente, aí depois você entra num laboratório que eu trabalho super gelado. E aí, saúde que aguente. Joana Treptow conversou também com o Guilherme Borges, que é meteorologista do Instituto Climatempo, e com a Maria, que diz: nem na Bahia eu senti tanto calor quanto em São Paulo nesses últimos dias. Capital paulista nesse momento também registrando calorão, assim como Campinas. Tiago Prudente, bom dia para você.
Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha, eu vou confessar para você que eu não estou sentindo esse calorão todo, não. Então estou um pouco fora da curva aí. Não tá frio, mas também não estou sentindo esse calorão todo, não. Fiquei até em dúvida aqui. Será que estou na mesma cidade? É o coração quente de Tiago Prudente que faz com que a sua temperatura corporal também seja mais alta. Mas se prepare, Tiago, porque está só começando a terceira onda que entre hoje e sexta-feira vai fazer o termômetro explodir em todo o estado de São Paulo. Agora 10 horas e 5 minutos. O problema dessas alterações todas de mudanças climáticas, nesse momento em que nós estamos associando a uma epidemia de dengue, a doenças que também ainda estão no radar das autoridades, principalmente a Covid-19, é a superlotação dos hospitais. E a Superintendência do Hospital de Clínicas da Unicamp confirmou que a unidade de emergência referenciada para adultos está superlotada, inclusive com orientação para que casos de urgência e emergência não sejam levados ao HC da Unicamp. Vamos acionar a nossa reportagem, girando o time de repórteres do Grupo Bandeirantes com a Júlia Zampieri, falando sobre a superlotação e uma reunião importante que acontece na manhã de hoje em Campinas. Bom dia para você, Júlia. Oi, Heitor, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, uma situação muito complicada, né? Olha, hoje 91 pacientes estão internados na unidade de emergência referenciada para adultos do HC da Unicamp. Unidade essa que conta apenas com 30 leitos, ou seja, uma superlotação aí de 210%. Por conta desse cenário, a superintendência do hospital suspendeu o atendimento de novos casos de pacientes adultos no pronto-socorro e ainda solicitou que a CROSS, o SAMU e os serviços de resgate das rodovias de toda a região não encaminhem pacientes para o setor de emergência adulto. Corpo de Bombeiros, helicóptero Águia da Polícia Militar também foram notificados. Por conta dessa medida, a Secretaria de Saúde e a Rede Mário Gatti vão fazer então a gestão do sistema de urgência e emergência da cidade para garantir, claro, o atendimento a todas as pessoas que precisarem. De qualquer forma, o prefeito Dário Saad convocou uma reunião com representantes do DRS7, Hospital da PUC, Hospital de Clínicas da Unicamp, Rede Mário Gatti e Secretaria Municipal de Saúde para discutir a sobrecarga do sistema de saúde do município. Essa reunião vai acontecer daqui a pouco, às 11 horas da manhã, no gabinete do prefeito, que fica no 4º andar do Paço Municipal. Volto com você. Muito obrigado, Júlia Zampieri. Encontro que, claro, o jornalismo da Band está acompanhando, com repórteres no local, esperando a chegada dos representantes dos hospitais citados pela Júlia Zampieri, Hospital da PUC Campinas, Hospital de Clínicas da Unicamp e também de toda a rede Mário Gatti. O grande problema é que o Hospital da PUC já informou que o atendimento pelo SUS da unidade referenciada também está acima da capacidade instalada. A Secretaria de Saúde de Campinas informa que todo o fechamento impacta o sistema de saúde como um todo. Diante dessa medida, portanto, a Secretaria e a Rede Mário Gatti vão fazer a gestão do sistema de urgência e emergência para garantir o atendimento a todas as pessoas que precisarem, o que inclui o pronto-socorro do Hospital Mário Gatti, do Hospital Ouro Verde, da PUC Campinas, as unidades de pronto atendimento São José, Campo Grande, Anchieta e Carlos Lourenço. Em relação ao SAMU, o serviço faz a regulação dos atendimentos em tempo real e encaminha de forma criteriosa os pacientes para os hospitais ou para as UPAs. O SAMU recebeu essa notificação do Hospital de Clínicas e vai monitorar a situação. O município informa ainda que não faz encaminhamentos de pacientes para o HC da Unicamp pelo CROSS, pela Central de Regulação de Serviço de Saúde. O município não, mas esses outros órgãos que trabalham no atendimento direto à população, SAMU, Corpo de Bombeiros, Helicóptero Águia da Polícia Militar, muitas vezes é quase um caminho natural para o Hospital de Clínicas. No caso do Águia, principalmente pela facilidade de deslocamento. Há um heliponto no Hospital de Clínicas da Unicamp. Isso facilita muito a agilidade para um socorro de uma vítima, por exemplo, que sofre um acidente grave numa rodovia como a dos Bandeirantes, como a rodovia Anhanguera, a rodovia Dom Pedro, principalmente que é a mais próxima do HC da Unicamp. Campinas tem apresentado para a Secretaria de Estado da Saúde a necessidade de um hospital metropolitano.
O município conta com uma rede de hospitais que é referência regional, é acessada por pacientes de outras cidades e a própria prefeitura em nota afirma: é preciso considerar que a região metropolitana de Campinas é muito populosa, são 3.100.000 habitantes. Isso é um apelo quase para o governo do estado para a construção de um hospital regional. Mais do que necessário, mas que não resolveria o problema agora. O hospital é para um planejamento de médio e longo prazo. Para esse momento, Tiago Prudente, é muito importante essa reunião, porque não é simplesmente jogar a transferência do atendimento do hospital da Unicamp, que é estadual, para a rede municipal, se os hospitais da rede Mário Gatti já estão sobrecarregados. É uma situação muito delicada, porque o risco é muito grande da conta não fechar, da falta de leitos, da falta de profissionais para atender uma demanda tão grande como a que nós estamos vivendo. Vamos lá. Essa é a primeira vez que isso acontece, Heitor. No seu tempo aqui na imprensa de Campinas, essa é a primeira vez que isso acontece aqui na região? Acho que pelo menos uma vez por ano é noticiada uma superlotação no Hospital de Clínicas da Unicamp. Então isso se chama incompetência. Incompetência do governo estadual, que sabe do problema e não faz nada para aumentar o número de leitos na região. E aí eu vou pontuar, não é uma culpa do município somente, é uma culpa principalmente do governo do estado. Por que eu estou fazendo essa ponderação? Porque a cobrança para a construção de um hospital regional não é de agora. E você lembra quando se falou desse hospital regional, que o estado chegou a falar de que não era necessário, de que tinha um número de leitos suficientes? Campinas tem menos leitos, a região de Campinas, do que outras regiões do estado, que são menos populosas. Qual é a explicação? Não tem uma explicação para isso. E o estado fica enrolando com essa história do hospital regional, porque é isso que está acontecendo. Está enrolando com essa história da construção do hospital regional. Aí o ano que vem essa história vai se repetir, em 2026 essa história vai se repetir, e por aí vai. Então demonstra uma falta de planejamento e uma falta de atenção do governo do estado com a nossa região. Isso é muito claro. Porque se fosse um assunto novo, olha, aconteceu pela primeira vez. Mas não aconteceu pela primeira vez. Todo ano a história se repete. Então fica muito claro que há sim uma falta de leitos, que o número de leitos não é suficiente para a região de Campinas e muitas vezes esse problema acontece nem no auge de uma epidemia como a de dengue que se vive hoje no Brasil. Acontece em períodos que nós não estamos com grande caso de algum tipo de doença, e a gente recebe a notícia que o Hospital de Clínicas da Unicamp está fechado para receber novos pacientes porque está lotado. Então fica essa situação. A mesma coisa acontece com leitos de UTI para bebês recém-nascidos. Vira e mexe, a gente noticia que não tem leito. Então é preciso uma atenção urgente do estado para a construção de um hospital regional, de uma solução de curto prazo. Não sei o que fazer, comprar vaga em hospital privado, mas uma solução a curto prazo, enquanto esse hospital regional não sai. E por que isso acontece? O ouvinte deve estar se perguntando. Não é só pela população de Campinas. É porque o CROSS, que é que faz a regulação das vagas, não atende só a região metropolitana, tem outras cidades. Então a população que está aqui é muito maior do que os 3.300.000 habitantes da região metropolitana. É uma população muito maior, fora que os hospitais aqui da região são hospitais de referência. Então as pessoas vêm de outros lugares para ser atendidas aqui. E se precisam ser internadas, os hospitais internam. Eles não mandam você de volta para casa para ser internado lá. Então tem esse ponto que precisa ser levado em conta, que sim, a região de Campinas é uma referência de saúde, não só para a região, mas para todo o estado e vou dizer mais, para todo o país.
Só você dar uma andada lá na Unicamp para você ver as ambulâncias de onde vem. É claro que uma coisa não tem a ver com a outra aqui sobre a lotação da internação, mas muita gente de cidades que não estão nem na região metropolitana procuram atendimento aqui e se precisam ser internadas, são internadas. Então, o que acontece hoje na região demonstra a incompetência do Estado, do município, em resolver esse problema. No caso, a conta maior é do Estado, que se fala desse hospital regional, e até hoje, né, Heitor, se falou que ia sair do papel, eu não vi avanço nenhum nessa história, avanço nenhum na construção desse hospital, que é uma promessa para resolver esse problema a médio, a longo prazo. 10h15, reunião que começa daqui a pouco, tem início previsto para as 11 da manhã no Paço Municipal, no gabinete do prefeito Dário Saad. E não é a única reunião da área de saúde para esta quarta-feira, não. À tarde, 2 horas, tem uma outra reunião do Comitê Metropolitano da Dengue. É o primeiro encontro depois que os prefeitos da região metropolitana de Campinas estiveram no Paço Municipal com a promessa de tomarem ações em conjunto. Hoje o encontro já é mais técnico entre os responsáveis pelas vigilâncias epidemiológicas das cidades que formam a RMC. 2 horas da tarde eles vão se encontrar para fazer um monitoramento da epidemia, tomada de decisões e, eventualmente, já iniciar um pacote de ações. Há uma expectativa que deve ser anunciada no final dessa reunião para um grande mutirão acontecer sábado agora, dia 16, nas 20 cidades da região metropolitana de Campinas. Durante essa agenda vão ser apresentadas as últimas atualizações sobre o trabalho sendo realizado para as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor da doença, e também um programa, um planejamento para orientação, para informação e para tentar diminuir os números altíssimos da nossa região. Não é parte da região metropolitana de Campinas, mas ontem houve a confirmação de mais uma morte, a primeira de um jovem, 26 anos, cidade de Espírito Santo do Pinhal, aqui no interior de São Paulo. Um rapaz que deu entrada no início desse mês de março no hospital da cidade. Depois de 2 dias, o caso se agravou e infelizmente ele não resistiu e morreu no hospital. A entrada dele foi, num primeiro momento, com dor de cabeça, febre e algumas dores pelo corpo. E depois do diagnóstico, a confirmação de que ele estava com dengue. Agora, os exames vão identificar qual era o tipo de dengue que ele contraiu. Dengue tipo 1, 2 ou 3. Os 3 estão circulando, os 3 vírus estão circulando em Campinas. Dos 4 possíveis, 3 estão circulando em Campinas. Então participam desse encontro, além de Campinas, Americana, Arthur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Montemor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara do Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. Parecem 2 reuniões diferentes, mas que no fim chegam ao mesmo ponto, porque pacientes dessas cidades que eu citei, muitas vezes procuram atendimento no Hospital de Clínicas da Unicamp, no Hospital Mário Gatti, no Hospital Ouro Verde. Mesmo não sendo eventualmente o mais próximo de onde a pessoa mora, às vezes é o mais próximo de onde ela trabalha. Às vezes é o mais próximo de onde ela frequenta no dia a dia. Na casa de algum familiar ou mesmo na rotina de uma conurbação que nós vivemos. Cidades que cada vez menos têm limites, porque a gente vive numa cidade, trabalha na outra, vai para uma área de lazer numa terceira cidade. E se não houver a integração desses municípios para falar de saúde, a tendência é sempre que a cidade maior absorva pacientes das cidades menores. E o sistema não vai dar conta. Então é importante até que essa reunião aconteça depois da discussão a respeito da rede Mário Gatti atender os pacientes de urgência e emergência do Hospital de Clínicas da Unicamp. Porque se algo sair dessa primeira reunião da manhã, o balanço já tem que ser apresentado na reunião da tarde. O combate à dengue, ele não é apenas montar mutirão, planejar fumacê. Ele é também preparar hospitais para a demanda mais alta. Porque a orientação é essa. As secretarias de saúde falam, nos primeiros sintomas já procure um hospital, já procure a UPA próxima da sua casa. E no dia seguinte vem a notícia de que os hospitais estão superlotados. Então a conta não está fechando, Thiago Prudente.
E aí eu fico me perguntando, você lembra da abertura de leitos extras durante a pandemia? Onde é que foram parar aqueles leitos que foram abertos? Todos foram fechados, aqueles leitos extras? Nada foi absorvido durante a pandemia? Nada? Nenhuma daquela estrutura gigantesca foi absorvida? Eu fico pensando nisso também. E eu fico pensando qual vai ser a alternativa agora. Que a única solução que eu vejo é a compra de leitos na rede privada. Se a rede privada tiver leitos, né, Heitor? Esse é o ponto também, né? Se a rede privada tiver leitos. Ou a transformação daquela... Eu esqueci o nome daquele local que fica do lado do Mário Gatti, que é do Estado, não é UPA, que realiza exames e tal, em leitos de média complexidade na cidade de Campinas, como foi durante a pandemia. Mas é aquela situação, todo mundo sabia que isso ia acontecer, com o aumento do número de casos de dengue, uma hora isso ia acontecer, como sempre acontece quando a gente tem vive um momento de boom de casos de dengue. Também não é outra novidade, né, Heitor? Toda vez que acontece um boom de casos de dengue, a rede sobrecarrega e esse tipo de coisa acontece. Então vamos ver qual vai ser a atitude, que é o que você disse, não adianta só os mutirões, agora também planejar o sistema de saúde para ver o que é possível fazer. Solução, vou dizer aqui, tem, porque durante a pandemia houve uma ampliação grande desses leitos. Agora é preciso de vontade política, não só dos prefeitos, mas também do governo do estado, do governador Tarcísio de Freitas, para que essa ampliação seja realizada e todos sejam atendidos, todos tenham leitos disponíveis. O espaço que você citou, acredito que seja a AME, né? O AME, né? Ambulatório Médico de Especialidades. Isso ali. Mesmo. Que Isso na mesmo. pandemia da Covid-19 foi usado como um espaço exclusivo para o atendimento com os sintomas da Covid-19. Hoje voltou a ser um atendimento de especialidades, mas seria interessante pensar em algo exclusivo para dengue, sim. Bragança Paulista fez isso no início desta semana. Começou ontem a funcionar, inclusive, o complexo de uma unidade de pronto atendimento. É uma sala onde funcionava o almoxarifado, não é nada muito complexo, também acredito, o suficiente para atender a demanda de uma cidade muito menor do que Campinas, mas é um espaço exclusivo para atendimento à dengue. É o CAD, Central de Atendimento à Dengue, que já está funcionando e que pessoas a partir dos 13 anos que apresentarem os sintomas como febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, vômito, manchas vermelhas pelo corpo, podem procurar o local para consulta e atendimento, desafogando a unidade de pronto atendimento da Vila Davi, que é onde está sendo esse específico atendimento para a população. A cidade de Bragança tem 1.612 casos, município menor, como eu disse, mas já com uma situação que coloca em estado de emergência o município. Acho que já está na hora de Campinas pensar também num espaço como esse para atender a população exclusivamente nos sintomas de dengue. A dúvida é, tem esse espaço? Tem os leitos? Tem profissionais? Porque senão também montar um prédio e não ter o atendimento à população, aí acaba sendo o famoso jogar para a torcida. Mas se tiver essa condição, acho que já passou da hora de Campinas montar também uma espécie de hospital de campanha aqui na cidade. 10 horas e 23 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos seguir trazendo informações sobre o que é notícia em Campinas e também o noticiário do Brasil e do mundo. Ainda hoje nós vamos falar sobre a guerra política em um dos principais partidos do país. Partido que já lançou nome para candidata a presidente do Senado, mas que tem agora acusações criminosas entre o atual presidente e o futuro presidente da legenda. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre esses e outros assuntos aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí. Na Avenida Coronel Silva Teles, 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país.
São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O estudo do Instituto Fome Zero aponta que o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave no Brasil passou de 33 milhões no primeiro semestre de 2022 para 20 milhões no quarto trimestre de 2023. Uma queda de 13 milhões no número total de pessoas que passam fome no país. A pesquisa se baseou em dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua de 2022 e 2023, combinados com informações de pesquisas de orçamentos familiares de 2017 e 2018 para desenvolver modelos matemáticos. Em 2023, com mudanças políticas e medidas econômicas, incluindo a restauração do novo Bolsa Família e a expansão do benefício de prestação continuada, houve uma melhoria. Embora encorajadores, os resultados ressaltam a necessidade contínua de ações coordenadas para enfrentar a insegurança alimentar. O estudo destaca a importância de dados confiáveis e oportunidades para orientar políticas públicas e intervenções futuras. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Manhã Bandeirantes. Participações que vão chegando e que daqui a pouquinho a gente vai compartilhar com você, ouvinte, que também pode mandar a sua sugestão de pauta, você pode mandar o seu comentário, você pode mandar a informação do que acontece próximo da sua casa pelo WhatsApp, o 19971021493, ou também pelo nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Transmissão com imagem para você, já iniciada aqui direto do nosso complexo de comunicação João Carlos Saad. São 10 horas e 28 minutos. A reforma tributária determinou a obrigatoriedade de que o imposto que incide sobre a transmissão, causa-mortes e doação seja progressivo. Estamos falando do direito à herança. A Assembleia Legislativa, a partir dessa decisão na reforma tributária, também apresentou um projeto de lei com validade, portanto, para o Estado de São Paulo, o projeto 7 de 2024, que pretende que a alíquota do imposto que incide sobre a transmissão de herança e doações no Estado de São Paulo passe a ser progressiva de acordo com o valor dos bens. Hoje há uma cota fixa. Se esse projeto de lei for aprovado, vai depender de quanto é o valor da herança para o pagamento do imposto. Vamos entender um pouco mais sobre essa possível mudança, sobre esse projeto de lei? Quem está conosco para conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes é a doutora Merielbe Queiroz, advogada, pós-doutora em Direito Tributário, a quem agradecemos
a atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, doutora. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês e para falar de aumento de imposto. Qual é a expectativa para essa mudança da lei? Hoje a cota fixa é de 4%. A variação pode ser muito fora dessa margem que hoje se tem da lei em relação às pessoas que recebam uma herança, doutora? Veja só, hoje alguns estados chegam a 4% e se pretende aumentar para até 8%. Isso é o que está nessa margem de discussão. Os estados aqui, veja, saiu da reforma constitucional a possibilidade de ser progressivo, e aí os estados é que vão fazer as leis ordinárias para implantar dentro dos seus estados, né? Então, ele poderá chegar até 8%, ou seja, pode variar 2, 4, 6, 8, aí vai ficar a critério e chegar ao máximo de 8%, né? O que representa um grande aumento de tributação sobre a herança. Algumas pessoas acham justo que se tribute a herança, exatamente para que os herdeiros que vão receber de graça. Não é bem de graça, porque isso já foi tributado na renda dos pais, das pessoas que estão deixando a herança. Mas, por uma questão social, está se dizendo que é justo aumentar. Agora, uma coisa que a gente tem que observar no Brasil é que sempre que se precisa arrecadar, fazer justiça fiscal, pensa-se logo num caminho mais fácil, aumenta imposto. E ninguém nunca pensa em reduzir gastos, em se ver a qualidade desses gastos do serviço que a população recebe. Porque senão corre o risco de aumentar imposto, aumentar a arrecadação e a população ficar recebendo exatamente a mesma coisa em termos de serviço, de saúde, educação, transporte, segurança, etc. Tiago Prudente, conosco, doutora Merielbe Queiroz, advogada e pós-doutora em Direito Tributário, falando sobre as mudanças com relação à lei da herança no Brasil. Doutor, uma dúvida que me surge, porque se você olhar para, por exemplo, o Japão tem uma taxa de 55%, a Coreia do Sul de 50%, a França 45%, Reino Unido 40%, próprios Estados Unidos 40%, Irlanda 33%, e eu estou citando países que são países considerados primeiro mundo, países desenvolvidos. E a justificativa lá para a aplicação de taxas tão altas é realmente... porque há uma questão de desigualdade, tem uma série de motivos. O Brasil não estaria se alinhando, e ainda bem distante dessas taxas, desses países de primeiro mundo desenvolvidos, e também seguindo recomendações de organismos internacionais sobre a taxação de heranças? Eu acho interessante, Tiago, falar, quando você fala, o que a maioria das pessoas fala, é o seguinte: já que queremos igualar os outros países, vamos igualar em tudo. Vamos verificar se o serviço que a população recebe aqui de transporte, segurança e educação é o mesmo dos outros países. A questão é o seguinte: pode ser baixo, pode aumentar um pouco mais, mas nós temos uma alta carga tributária na empresa, nas pessoas jurídicas que geram emprego. Então não é ver um ponto isolado e atacar aquele ponto e vamos aumentar. Por exemplo, se diz que vai ser criado imposto sobre grandes fortunas no Brasil... Ô, doutora, só vou te interromper, porque a carga tributária nesses países que eu citei é até superior que a do Brasil. É por isso que esse ponto, eu não estou fazendo nenhuma comparação sobre entrega de serviços públicos, eu estou fazendo uma questão de isonomia, porque existem organismos internacionais em que o Brasil participa, que pedem para que o país se iguale a outros países. É essa comparação que eu estou fazendo, não é nenhuma comparação sobre entrega de serviços públicos ou não. Inclusive, eu sou um grande crítico aqui do programa. Certo, veja só, nós já temos alta carga tributária em relação aos outros países, bem acima da média, nós estamos em 37%, quando tivermos a reforma tributária, provavelmente aumentar. Então, se é para falar em termos de carga tributária, nós já temos, em relação aos outros países, uma carga tributária muito maior. Então, veja só, por que se aumenta imposto? Porque quer se fazer justiça fiscal, quer dar serviço de qualidade, e isso a população não tem. Então, podemos aumentar esse tributo, mas vamos ver a carga tributária global de todos. Por quê? Porque quer se comparar com os outros países, então vamos se comparar em tudo. O Brasil, quando quer fazer algo diferente, diz, nos outros países já é assim. Mas vamos pegar tudo que é feito lá para explicar cá. Então, tem que se ver o Brasil num contexto de tudo que se paga de tributo aqui.
Então, posso lhe dizer, por exemplo, que a reforma tributária vai trazer uma alta carga tributária sobre o consumo da prestação de serviço. E aí, não, vamos copiar o IVA dos outros países. Os outros países é bem menor. A maior carga tributária que nós temos em alguns países lá é 27%. Aqui ela vai ficar provavelmente em 30%. E aí nós temos que ver se nessa economia, se a nossa população aguenta. Por quê? Porque nós temos os ricos que deixam grandes heranças, dá 0,28% da população. Então, o que é que vai arrecadar? Voltando à questão da tributação sobre transmissão de bens, de herança, etc., podemos ter um valor baixo, mas em compensação temos altas taxas em outras coisas. Podemos aumentar. Agora, temos que ver a repercussão dessa arrecadação. Ela realmente vai acontecer? Porque o que é que acontece nos Estados Unidos? As pessoas muito ricas, para não pagar esse imposto, elas fazem outro tipo de coisas, de empresas, de holdings, etc. Então, tem várias formas de se fugir a essa tributação, legalmente, tá? Não estou falando de nenhum comportamento de fraude. Então, queremos comparar o Brasil com outros países? Vamos comparar em tudo. Inclusive na questão da prestação de serviço de qualidade para a população mais baixa, mais carente e que necessita de serviços públicos. O projeto de lei da Assembleia Legislativa é de autoria do vereador Donato, do PT, está em tramitação, foi apresentado no dia 2 de fevereiro desse ano de 2024. A última atualização é que no dia 7 de março, semana passada, né, quinta-feira da semana passada, o projeto foi levado às mãos do relator, que será o deputado Reis, pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação, com voto favorável ao projeto e contrário a alguns substantivos, aí já alguns detalhes mais técnicos do projeto. Estou com ele aqui em mãos, doutor, e tem aqui, por exemplo, a base de cálculos, que vai entre 2% e 8% de imposto de acordo com o valor da herança. 2%, a base é em relação ao FESP, que é a forma como se calcula um valor, para não ter um valor fixo pela variedade que a gente sabe da moeda. Então, o FESP hoje em São Paulo, ela está valendo cada FESP R$ 35,36. 2% de imposto seria numa herança inferior ou igual a 10 mil UFESPs. E o valor mais alto de 8% de 280 mil UFESPs. A senhora acha que esse projeto, que ainda vai ser discutido, se aprovado, esse cálculo, ele é coerente, ele é dentro de valores justos, ou ainda é um cálculo que pode, de repente, tirar um valor de alguma família que, ao receber uma herança, vai ter que pagar um imposto que a senhora entenda que não é justo nessa lei proposta? Veja, eu não estou dizendo que não é justo, eu estou dizendo que são escolhas de política fiscal. Perfeito. Tá? Agora, veja só a questão. Você pegar 35 FESPs, aí, 10 mil vai dar 300 e tantos mil. Então, você vai pegar para pagar esse imposto de 2% de pessoas de classe média já mais baixa. Então, será que é justo? Queremos aumentar? Então, vamos aumentar esse limite para atingir realmente as heranças e as transmissões mais altas, tá? Então, está partindo do valor muito baixo que vai pegar essas famílias que se quer fazer justiça fiscal com elas, ou seja, quer aumentar a arrecadação tributando as heranças, mas veja, uma pessoa que deixa um bem de 300 mil, 500 mil, R$1 milhão, foi aquela pessoa assalariada, sacrificada, já pagou o imposto de renda no Brasil, e aí o que é que acontece? Comprou esse imóvel e vai deixar e vai pagar novamente, tá? Por quê? Contribuições e transmissões de bens nesse valor aí de 8%. Então, eu acho que talvez, já que se quer instituir, teria que ter um limite mais alto para se enquadrar os 2%, porque 300 e poucos mil, 500 mil, isso é um bem, é uma casa que a pessoa comprou, um apartamentinho que alguém comprou e está deixando isso para a família. Será que é justo? Ou seja, essa justiça fiscal está sendo justa com quem ela quer tributar, ou deveria ser um limite maior para atingir realmente grandes transmissões de heranças? Ô, doutora, uma dúvida que me surge é porque hoje, quando você vai fazer a transmissão de um bem, você já vai pagar impostos.
Você já tem que pagar a transmissão do bem, dependendo do inventário, não é algo barato, tanto que a gente vê aqui em São Paulo muitas casas abandonadas, imóveis comerciais que as famílias não fazem o inventário e ficam abandonados. Qual que é o caminho, então, para conseguir, então, chegar num consenso sobre essa questão das heranças no nosso país? Lembrando ao ouvinte que esse tipo de regulação é feito pela Assembleia Legislativa, não é feita pela Câmara dos Deputados. Então, são as Assembleias Legislativas do Estado que fazem essa regulamentação. Então, dependendo do estado que você está, a regra é diferente. Exatamente, ela vai variar em todo o Brasil, mas com certeza vão se assemelhar no teto de 8%. Isso aí já existe em alguns estados que tem esse valor, esse percentual. Então, o que é que acontece? O que seria justo? Analisa a cadeia. Você ganhou salário, você teve renda, tributou imposto sobre a renda, comprou um bem, pagou imposto de transmissão desse bem, você paga IPTU anualmente, e aí morre e vai ter imposto de transmissão do bem para os herdeiros e ainda vai o imposto da herança. Então, imagine isso num teto baixo de 300, 500 mil reais. Então, muitos casos se abandona realmente o imóvel. Então, eu acho que quando se pensa em arrecadação e tributação, tem que pensar na questão da proporcionalidade, na questão da capacidade contributiva, senão você termina prejudicando quem você quer ajudar fazendo justiça fiscal, que é a pessoa de mais baixa renda. Então, com certeza, aumentar o limite de isenção, de valor a ser tributado, então, acima de X valor, que não pode ser 300 mil, 500 mil, acho que até 1 milhão, ainda vai atingir uma classe média não tão alta, tá? E aí você vai ter, e aí você fica essa 2%, e quem tem grandes fortunas mesmo, 8%. Então, parece desproporcional essa tributação de acordo com a capacidade contributiva. Nós conversamos... Doutora, só diga, Tiago. A doutora sabe, o imposto de herança vai para que ente vai para o Estado ou vai para a União? Veja, cada ente que arrecada o tributo fica com aquela arrecadação, tá? Então, nesse caso, o imposto é do Estado, que tem os impostos federais, estaduais e municipais. Então, quem arrecada o imposto estadual, quem institui é o Estado e vai ficar com essa arrecadação. Agora, é importante também se cobrar qual o destino desses recursos. Ele está sendo destinado realmente para fazer justiça fiscal com as pessoas mais carentes, para melhoria do serviço público que o Estado presta, para fazer a igualdade, porque aqui no Brasil se fala muito, aumenta a arrecadação para fazer justiça fiscal e ninguém cobra a aplicação desses recursos. Então, eu alerto para você que é um crítico, você que busca uma tributação mais justa, vê o seguinte, qual o destino desses recursos que vão ser arrecadados? Mas não tem uma lei que determina para onde esse dinheiro arrecadado com tributação de heranças vai, né? Como é no IPVA, que existe uma regra, né? Certo, mas nós temos o orçamento da União e podemos, através do orçamento, controlar o que é que está sendo feito com os recursos arrecadados. Então, é uma coisa que a gente não existe analisa. Uma legislação, né? Veja, não existe uma legislação específica, né? Veja, tributo, imposto, não tem uma destinação específica. Mas o tributo pode ser fiscalizado, a arrecadação, através do orçamento que todos os entes, União, Estados e municípios, são obrigados a mandar anualmente. No caso do Estado, ele manda anualmente, por exemplo, o orçamento de 2024 foi enviado em 2023. O orçamento de 2025 vai ser enviado em 2024. Então, você pode muito bem saber o que é que está acontecendo com a arrecadação do Estado, e eu convoco a população. Quantos de vocês já leram o orçamento do Estado, o orçamento da União, para ver para onde está sendo destinado esse recurso? Então, isso é interessante a gente acompanhar como cidadão, para poder cobrar de quem está fazendo as leis.
Doutora, eu só estou perguntando se existe alguma legislação específica, porque no IPVA, o imposto do IPVA, quando você vai ver o orçamento do Estado, ele é obrigatório, ele tem que ser destinado para a pasta específica, para manutenção de estradas e tal, para alguns investimentos específicos, porque existe uma legislação sobre isso. No caso de herança, não tem uma legislação, o Estado pode colocar esse dinheiro em qualquer pasta do orçamento, em qualquer questão do orçamento, né? Exatamente, ele pode botar em qualquer lugar e gastar de qualquer jeito, e aí o destino, digamos assim, o objetivo do imposto pode não ser atingido, por quê? Porque esse valor arrecadado vai para qualquer lugar. 10 horas e 44 minutos, lembrando que em 2020 o governador Tarcísio de Freitas vetou um projeto de lei, na verdade de 2020 o projeto, mas o veto foi em fevereiro do ano passado, um projeto de lei aprovado que reduziria essa taxa de imposto de 4% para 0,5% nas doações e 1% nas transmissões causa-mortes. Então agora esse novo projeto, que tem também a diminuição para alguns valores, mas o aumento significativo para outros valores recebidos de herança. E claro que nós vamos acompanhar o trâmite dentro da Assembleia Legislativa e a discussão que vai se estender no estado de São Paulo e também em todo o país com as leis estaduais. Doutora Marielbe, sempre muito bom ouvir a senhora, um prazer aqui no Manhã Bandeirantes recebê-la. Muito obrigado pelas informações, pelas análises e o convite sempre aberto, o espaço sempre aberto, o convite sempre reforçado para a senhora participar aqui do nosso Manhã Bandeirantes. Nosso ouvinte sempre repercutindo muito com a senhora. É um privilégio e esse tema, a reforma tributária, tem muita coisa que as pessoas não estão se atentando e com relação a esse imposto especificamente, eu só alerto a todos para ver o teto, o mínimo que vai incidir, tá? Por quê? Porque senão você vai pegar pessoas de classe média baixa e aí vai fazer uma injustiça fiscal. Obrigada a você pela oportunidade. Nós aqui agradecemos e sempre com espaço aberto para a doutora Marielbe Queiroz, advogada e pós-doutora em Direito Tributário. Tiago Prudente. Não, fica aqui o alerta, porque a gente fala muito de Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, e a ALESP, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, acaba ficando de lado, né? E aí, para a população ficar atenta, que é preciso cobrar dos deputados estaduais, que muitas vezes ficam esquecidos, né? Durante 4 anos, né? Ninguém dá muita atenção para eles fazem o que querem, aprovam o que querem na ALESP, sem muita atenção do público. Dessa vez não tanto por causa da privatização da Sabesp, então deu uma atenção maior, mas é bom porque a gente também monitore a ALESP dessa questão. Eu acho que a doutora traz um ponto que é muito importante, que é verificar esse teto para que classe média baixa, não seja a mais atingida. Até a classe média alta para quem tem um patrimônio pequeno, né? Eu acho que esse é um ponto central e fica o alerta para fiscalizar a ALESP. Até a imprensa precisa fazer uma autocrítica, né, Heitor? Porque no programa a gente até fala bastante da ALESP, mas a gente toca muito pouco, aborda muito pouco aquilo que é aprovado no Estado, e aí é uma autocrítica que a gente também tem que fazer. Mas fica aí o alerta, eu duvido, se o pessoal tem dificuldade de lembrar o deputado federal que votou, imagina o deputado estadual, hein, Heitor? É porque o vereador é aquele que está próximo da nossa casa, que a gente encontra no supermercado, que vira e mexe está na feira livre ali, lembrando todo mundo, sou daqui do bairro, e que a gente cobra para que faça leis e projetos que mudem ali a nossa realidade, uma creche, o que ajude a cobrar para tampar um buraco de rua. O deputado federal é aquele que está no noticiário nacional, é aquele que está o tempo todo nas grandes discussões. O estadual, geralmente, a gente esquece. Concordo com esse meia-culpa e que não pode ser assim, porque senão aí vira um cargo remunerado, importantíssimo e com pouca fiscalização, com pouca cobrança. Se a gente pegar a lista dos projetos da Assembleia Legislativa, não é muito diferente do que a gente critica aqui no nosso Legislativo Municipal, não, que a gente fala que tem muito vereador que não apresenta projeto, que só tem projeto de indicação de títulos, nomes de rua. Se olhar bem, deputado estadual também tá assim, ó, de deputado que tá lá apresentando um projeto que não é da alçada estadual, ou homenagens, comissões que não discutem muita coisa.
E se perguntar, acho que para 10 pessoas do nosso ciclo de amizade, não precisa ir longe não, em quem você votou para deputado estadual, eu me arrisco a dizer que 7 não vão lembrar. Eu vou falar para o seu negócio. Vou fazer uma confissão aqui para os ouvintes. Os candidatos que eu voto geralmente não se elegem. Não sei porquê, Heitor, mas eu acho que eu tenho dedo podre, sabe? Eu voto, o candidato não se elege. Mas é porque eu faço uma pesquisa, então eu voto muito com aquilo que a pessoa pensa. Então esse é um ponto que eu faço. Nunca um candidato a vereador que eu votei foi eleito. Deputado estadual que eu votei em 2022 também não foi eleito. Deputado federal que eu votei em 2022 não foi eleito. Então, você vê, né, que eu tô bem, né? E aí tem um ponto que é muito engraçado disso, porque às vezes eu escuto as pessoas, e aqui é um alerta para as pessoas, mesmo para a eleição de vereador agora, eu sempre faço um exercício quando eu vou escolher os meus deputados e o próprio vereador. Olha o vereador que atue na sua região. Isso é muito importante, né, Heitor? Olha o deputado que atue na região de Campinas. Eu vi votos em Campinas em deputados que nem sabem qual é a realidade da cidade. E deputados estaduais, federais, que nem sabem qual é a realidade da cidade. Sabe por que é importante você votar em alguém da região? Seja num cargo daqui do município, seja num cargo estadual ou federal, porque o deputado que vai mandar verba para cá. Aí depois o pessoal fica reclamando. Mas não tem verba, emenda parlamentar, porque grande parte das verbas são emendas parlamentares. É claro, você votou num cara da capital paulista, você votou num cara que é lá da ponta do estado, do Pontal do Paranapanema, ele não vai se interessar por mandar verbas para Campinas, porque ele não tem uma votação expressiva aqui. Então acho que esse é um ponto central que a gente tem que ficar atento. Isso vale para a direita, vale para a esquerda, extrema-direita, porque a gente viu esse fenômeno, candidatos com votações expressivas em Campinas de deputados que nem olham para a cidade de Campinas ou para a região. Eu acho que é um alerta importante. Não sei se você concorda comigo, Heitor, mas eu vejo isso que a população não tem essa ideia e essa consciência sobre a importância de votar em candidatos da região, seja no seu município, do seu bairro, quando for para deputado estadual daqui da região de Campinas, e para federal a mesma coisa. Para deputado estadual concordo 100%. Para deputado federal eu entendo o voto mais ideológico, de quem vê a possibilidade de colocar um deputado ou uma deputada que vai discutir temas nacionais em Brasília e que terá relevância, porque querendo ou não, com raríssimas exceções, deputados aqui do interior de São Paulo normalmente fazem parte do baixo clero. E aí eles passam a ser despachantes de algumas dessas emendas, enviam algumas emendas sim, normalmente para a Santa Casa, normalmente para uma ou outra cidade apenas, não para a região como um todo. E isso também é importante, não estou dizendo que não é, mas eu entendo a divisão de votos maior, porque existem alguns nomes que têm projeção nacional, que são do estado de São Paulo e que vão discutir, seja qual for a pauta, seja a liberação do aborto ou o fim da saidinha, para a gente pegar duas pautas, uma de esquerda, uma de direita, ou a descriminalização do aborto ou o fim da saidinha temporária. Se você tem deputados no estado de São Paulo com essa projeção, eu acho compreensível alguém votar pensando na lei do país e não necessariamente nas verbas daqui. Mas deputado estadual, eu acho que tem que ser gente da região, porque aí é você ter Campinas na Assembleia do Estado representando para ter o interesse muito mais próximo daqui. Mas aí também tem que ter os candidatos fazendo a sua parte, porque não pode virar cota também. Tipo, não, você tem que votar aqui na região, mesmo não tendo uma gama de opções que o eleitor olha e fala, nesse aqui eu voto bem, esse aqui eu tô tranquilo. Se não tem bons candidatos na região, aí não tem como não recorrer para fora da cidade. Mas não é o caso de Campinas. Campinas teve várias opções, tanto para federal quanto para estadual, mas muita gente acaba... Oi? Em vários espectros, né? Direita, esquerda. E tem uma outra coisa que eu uso, que eu faço, não sei se acontece com você, dependendo do partido, mesmo que o candidato seja bom e que eu goste dele, dependendo do partido que ele tá e quem pode se eleger, porque é o detalhe, quando você vota para deputado, você vota no candidato e na legenda.
Então a legenda ganha o voto, porque tem o tal do coeficiente eleitoral. Dependendo que aquele partido pode eleger, Heitor, eu caio fora, eu não voto. Porque o candidato, infelizmente, acaba perdendo meu voto por causa disso. Mas é uma leitura que eu faço. Então vocês imaginam a demora que eu tenho para escolher um candidato, né? E eu vou, pesquiso, vejo o que o deputado pensa sobre tal assunto, sobre outro assunto. Se não tem na campanha dele, às vezes eu chego a mandar, você não vai acreditar, Heitor, e-mail, perguntando qual que é o posicionamento. Na maioria das vezes eles fogem de temas polêmicos. Mas eu acho que é importante, né? Para você ter sua posição representada na Câmara dos Deputados, para depois você não ser pego de surpresa, né, Heitor? Pô, não sabia que o deputado defendia essa posição. Não sabia porque não pesquisou, né? A gente precisa levar mais a sério a eleição legislativa, isso vale também para o município de Campinas. Às vezes, vamos votar no fulano candidato a vereador, porque, poxa, ele é meu amigo, um cara bacana, pode ser bacana, mas vai ser um bom vereador. Eu vou votar nesse porque eu conheço. Conhece mesmo? Sabe o que pensa? Ou conhece pelo dia a dia, pelos ambientes sociais? E por trás desse amigo, desse conhecido, será que não tem um cacique tentando voltar, tentando um voto que talvez ele não tivesse suficientemente para conseguir a vaga e depende desses candidatos menores para justamente fazer esse volume assim chegar? Tem muita gente que vai ser candidata que vai ter 30 votos, 50 votos, 100 votos, pessoas próximas, familiares, mas por quê? Precisa bater a cota de candidatos e vai somando 50 aqui, 200 ali, 350 aqui, daqui a pouco quem está eleito é o cara que teve 2.500 votos, que também não foi maciçamente escolhido pela população, mas está lá pelo coeficiente eleitoral. Agora 10 horas e 55 minutos, diga, Thiago. Posso contar uma curiosidade para vocês aqui? Diga. No fim do ano passado, fazer um pouco mais que isso, uma liderança política de Campinas me procurou. E você não acredita nisso. Fez uma proposta para que eu fosse candidato. E qual foi a resposta? Aí eu fiquei pensando, né? Eu respondi para essa pessoa, falei, você acha que eu consigo ser político? Eu não tenho condições de ser político, porque eu não vou abrir mão das minhas posições por causa de voto. Não vou mudar aquilo que eu penso para agradar A, B, C ou D. Eu vou ser o pior político que tem, porque eu não vou abrir mão do que eu penso, daquilo que eu acredito. E aí essa liderança política deu risada, falou, isso você tem razão, na política, e ele falou uma frase que me chamou a atenção, na política a gente tem que abrir mão de algumas coisas, de algumas posições em alguns momentos. Aí eu falei para ele, eu não vou abrir mão, aquilo que eu defendo eu vou defender em público, se a pessoa não quiser votar, ela que se dane, ela que escolhe outro candidato, mas eu vou defender minhas posições. Aí eu fiquei pensando, lembrei disso agora, falando da escolha dos candidatos. Mas eu tenho certeza que eu acho que eu não ganharia nem 10 votos, só os votos da minha família, e olhe lá, hein, porque eu ainda causar divisão, hein, Heitor? Bom, você acabou de assumir que é pé frio, que todo candidato que você vota não se elege, é melhor você não votar em você mesmo, aí talvez você tenha chance. Aí chega lá, nenhum voto, né, no dia da eleição, né, 0 votos. Já aconteceu isso com alguns candidatos aí que nem a esposa votou no candidato, você lembra dessa história? Às vezes é porque é melhor, se nem a esposa vota é porque é melhor não ser eleito mesmo. Bom, daqui a pouco Vossa Excelência volta aqui para a nossa discussão, porque nós vamos para um rápido intervalo e na volta os nossos excelentíssimos ouvintes vão participar também conosco. Oi, mas Thiago. antes, você seria candidato, Heitor Fredo? Eu tive convite já alguns anos atrás também para candidato a vereador, na época que eu fazia um quadro que era extremamente popular, do Chuto Balde. Eu tive conversas, mas não, interesse nenhum. Eu gosto de ficar desse lado aqui, apontando o que está acontecendo e dando voz à população que muitas vezes, depois que o político é eleito, esquece que precisa não apenas do voto, mas precisa da indicação daquela pessoa, precisa da participação direta dela. Não tenho esse interesse. Tive flerte já, mas não deu match e ainda bem, porque não era meu desejo. Mas eu acho que você seria um bom candidato. Eu votaria em você. Não vota não, porque daí que eu não ganho mesmo. 10h58. Um rápido intervalo, na volta tem a participação dos nossos ouvintes. Manhã Bandeirantes.
consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Superintendência do Hospital de Clínicas da Unicamp confirmou que a unidade de emergência referenciada para adultos está superlotada. Diante da falta de recursos, a direção pediu a suspensão por tempo indeterminado do envio de pacientes ao setor da unidade médica. Nesta terça-feira, dia 12, a unidade de emergência referenciada para adultos tinha 93 pacientes internados, sendo que a capacidade física máxima é de 30 leitos. A administração do Hospital de Clínicas reforçou que a unidade está trabalhando acima da capacidade instalada, com sobrecarga não apenas física, mas também de equipamentos e recursos humanos e materiais. O pedido de suspensão do envio de pacientes foi enviado no começo desta semana aos órgãos regulamentadores, como a Central Estadual de Regulamentação de Vagas aos Serviços de Resgate das rodovias da região metropolitana de Campinas, ao SAMU, ao Corpo de Bombeiros e ao agrupamento da Polícia Militar. Até o momento, não há previsão para quando isso vai acontecer. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RB Campinas 857. Segue a gente lá. Manhã Bandeirantes. E aproveita e se inscreva também no nosso canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Durante o intervalo, além das informações com a nossa equipe de reportagem, com a Amanda Florentino, com o Kevin Veloso, com a Rafaela Oliveira, você tem imagens também das câmeras do Sincamp, mostrando em tempo real como estão as principais ruas e avenidas de Campinas numa manhã tranquila até aqui. Quente, sol para cada um, mas tranquila nas avenidas e ruas que cortam principalmente a região central da cidade. Pelo nosso WhatsApp 971021493, o ouvinte participa, como faz nesta manhã, para falar sobre saúde, que foi um dos temas citados aqui no nosso Manhã Bandeirantes, o ouvinte Edson. O Edson, final do telefone 1565, ele escreve o seguinte: bom dia, equipe. Sobre hospitais, não há dúvida que Campinas é uma referência no quesito saúde. E além de atender as cidades da região metropolitana, há uma grande carência de um hospital de referência que atendesse as cidades do Circuito das Águas. Quando os municípios dessa região, além do sul de Minas,
os moradores necessitam de um atendimento mais especializado, recorrem a Campinas. É verdade. Tem muitos conhecidos do Edson, que são de Serra Negra, de Águas de Lindóia, que utilizam os serviços daqui. Um hospital de referência no Circuito das Águas seria muito bem-vindo e ajudaria a desafogar Campinas. É uma sugestão bem importante, bem interessante do Edson e que certamente diminuiria o atendimento de boa parte dessa população que procura, principalmente o Hospital de Clínicas da Unicamp, né? Vem van, se você parar ali no estacionamento do Hospital de Clínicas da Unicamp, tem van dessas cidades que o Edson citou, tem van de socorro, de amparo, de pacientes que vêm fazer o atendimento aqui. É um hospital estadual e se outro tivesse no meio do caminho, talvez diminuiria o número de pessoas fazendo esse longo deslocamento. Seria até mais cômodo até para os próprios pacientes. O Adriano Vermelho escreve: quem faz uso do sistema público de saúde sabe que pela velocidade nos atendimentos, tanto em consultas quanto na emergência, que seria possível sim, atender a todos, mas pense o que seria do sistema privado se o público fosse tão eficiente quanto já se mostrou ser na pandemia, por exemplo. Na opinião do Adriano, ele que diz: não estou reclamando dos profissionais. Ele deve a vida a esses profissionais, mas fala da estrutura e alerta para a política que ele considera suja, para os métodos não ditos e protocolos não escritos e apenas sussurrados nos corredores abarrotados de gente, vítimas não só das doenças, mas de um sistema cruel, desumano, mas aparentemente necessário. É uma ferida que toca aqui o Adriano Vermelho. Tem mensagem de áudio chegando também pelo nosso WhatsApp que a gente compartilha com você. Bom dia, Thiago. Bom dia, Heitor. Eu gostaria de saber uma coisa de vocês. Eu trabalho de garçom e atendo muita gente, né? E atendo muita gente na São Leopoldo Mandique também. E outro dia eu atendi o dono da Leopoldo Mandique, né? E ele falou pra mim, né, que eu sou uma pessoa muito curiosa, cara. Eu penso que uma pessoa curiosa sou eu. Ele falou que queria abrir um hospital em Campinas, né? Ele queria abrir um hospital em Campinas, mas parece que a prefeitura não quer repassar as verbas do SUS para ele, né? E ele queria abrir. Eu falei assim, mas se você fosse abrir, você abria onde? Eu falei, onde a prefeitura falasse para mim abrir, eu abriria. Eu falei assim, então ia ser bom se abrir ali perto do Campo Belo, né? Que é perto do aeroporto, é perto da Santos Dumont, né? Perto da Bandeirantes, então ia ser um lugar bem estratégico, né? Ele falou assim que não teria problema de abrir não, né? Só que a prefeitura não libera para ele abrir um hospital. Então tem umas coisas esquisitas em Campinas também acontecendo, né? E outra coisa que eu queria perguntar: quando a pessoa, ela pegou, vamos supor, 2 tipos de dengue, né? E ela não pega mais dengue depois? Vamos supor, se ela pegou o tipo 1, ela não pega mais o tipo 1, se ela pegou o tipo 2, ela não pega mais o tipo 2, mas se o mosquito da dengue, vamos supor, me picar, eu vou ter esse vírus do tipo 1 para passar para outra pessoa? Como que funciona esse negócio da dengue? Vocês podiam me explicar? Alexandre Centro, um abraço para vocês. Um grande abraço para você, Alexandro. Olha, o que se sabe sobre a dengue é que você, uma vez infectado, por exemplo, pelo tipo 1, você não será novamente infectado pelo tipo 1, mas você pode pegar a dengue pelo tipo 2, 3 ou 4, inclusive com um risco maior. Os especialistas alertam que uma segunda infecção da dengue pode ser mais grave que a primeira. A transmissão da dengue não é de pessoa para pessoa. O que acontece é que você, eventualmente, mesmo protegido por já ter tido a dengue, se estiver com o vírus no corpo, o mosquito Aedes aegypti pode picar você e depois transmitir para outra pessoa. Pica quem está infectado, depois pica quem não está infectado e aí sim é feita a transmissão. Então, esse é um dos riscos da dengue com a reinfecção, porque uma vez você protegido por um dos tipos, você acredita que de repente, não, eu não pego dengue novamente, pega sim. Ainda mais agora que em Campinas tem 3 dos tipos circulando na cidade. Quanto ao que ele falou sobre o hospital que seria 100% SUS do Grupo São Leopoldo Mandique, em setembro de 2022, o jornalista Tiago Rovedo fez uma entrevista para o jornal Correio Popular com José Luiz Sintra Junqueira, falando exatamente sobre esse assunto, o interesse de ter um hospital 100% atendido pelo SUS, mas que exigiria o repasse para essa unidade hospitalar.
ter hospital novo na cidade é sempre muito bem-vindo, né, Tiago? Agora, precisa ver se a conta fecha, porque a gente está falando aqui de rede Mário Gatti, de tudo que já é pago pela prefeitura para o SUS, teria que aumentar a verba para vir para Campinas. Não dá para tirar, por exemplo, do Mário Gatti para ter um novo hospital 100% SUS na cidade. O Ministério da Saúde teria que aumentar o repasse para daí sim Campinas ter a condição de também repassar para esse hospital eventualmente construído, seja qual for a área. Eu acho que a discussão aí é um pouquinho mais ampla. Por quê? Para que o ouvinte nos entenda, Alexandro, o SUS é tripartite. O que significa isso? Vem verba do governo federal, do governo estadual e uma parte do município. Então, todo mundo é responsável pelo SUS. E aí o que acontece? Tem uma discussão antiga sobre a tabela SUS. Acho que a gente já fala disso há muito tempo, né, Heitor? Sobre a tabela SUS. O que é isso? Os serviços que são pagos pelo SUS, por exemplo, um procedimento que custa R$20, o SUS paga 10, porque a tabela está desatualizada. E aí os hospitais que atendem o SUS, que são da rede privada, por exemplo, reclamam. Por exemplo, as Santas Casas, que são filantrópicas, elas estão falindo, e uma das justificativas delas para estar falindo é que a tabela SUS está desatualizada e a conta não fecha. Eu faço os procedimentos, mas a conta não fecha, mesmo ela tendo atendimento privado, por convênio e tal, mas o SUS é uma carga muito pesada. Por isso, abrir um hospital 100% SUS da rede privada, eu acho que a conta não fecha, porque se quem já está na rede diz que não fecha, eu fico pensando como é que essa conta fecharia. E mais, a prefeitura tem condições de repassar mais dinheiro para o Sistema Único de Saúde sem a União, que é o governo federal, e sem o governo estadual? Então acho que é uma negociação muito mais ampla, né, Heitor? Porque essa verba precisa vir de algum lugar. E não dá para você parar de mandar a verba, como você pontuou, para os hospitais que já funcionam. Então acho que esse é um ponto central. Lembrando que saúde toma uma grande parte do orçamento, porque a rede municipal não atende só os hospitais. A gente tem que lembrar que os postinhos de saúde, né, que agora é a Unidade Básica de Saúde, a UBS, é chique, mas que a gente chama de postinho, também são de responsabilidade da prefeitura, né, Heitor? Então, são vários postos de saúde espalhados pela cidade que tem atendimento médico, vacinação. Então, os municípios já reclamam que tem uma carga maior do que o Estado e a União aí no gerenciamento e também na questão das verbas do SUS. Então, acho que antes da abertura de hospital desse que eu não sou um técnico na área, mas pelo que é debatido do assunto há muito tempo, me parece inviável. É preciso um reajuste na tabela SUS e uma rediscussão sobre esse modelo tripartite para que não pese tanto para os municípios, para que haja uma contribuição de todos os entes aí de maneira igualitária. Eu acho que essa é uma cobrança, inclusive, dos prefeitos. Então, por isso que eu não vejo como uma possibilidade palpável um hospital como esse, a não ser que a instituição vai custear o resto, né, Heitor? Até porque eles têm uma faculdade e seria interessante para eles, né? Você falou dos postinhos, o SAMU também, a prefeitura parte do custo da prefeitura. O Ministério da Saúde até ampliou no ano passado para 30% do custo do SAMU para o governo federal, mas ainda assim, uma maior parte quem paga é a prefeitura, então são vários custos além do hospital para a rede pública de saúde. Vamos falar a verdade? O Estado e a União aí, eles falam que é tripartite, mas eles estão bem longe de contribuir o que precisa, né? Joga ali uma verba e fala se vira com o resto. O Max Silva Bedin. O Max Silva Bedin, ele concorda com o Tiago, não é só hospital. Veja o transporte, a falta de ônibus, segurança, independentemente da ideologia, Campinas nunca esteve, na opinião do Marco Silva Bedin, tão mal administrada. Agora quero ver se vão votar no atual prefeito, que ele considera o pior de todos os tempos em Campinas, opinião do Marco Silva Bedin. Tem mensagem de áudio, mais uma chegando também, daqui a pouco a gente gira a reportagem que já temos acionada a nossa equipe direto de Brasília, mas antes o ouvinte participa. Bom dia a todos.
DJ Alê, Heitor Fredo, Thiago Prudente. Sobre a dengue, eu gostaria de fazer aqui uma cobrança tanto ao pessoal lá da Unicamp quanto ao prefeito Dario Saad, né? Tem muita coisa que a gente vê no Facebook condenando, dizendo que o Dario Saad não está fazendo nada com relação à dengue. Isso eu não concordo. Mas uma coisa que eu concordo com quem está sentando a lenha no prefeito é que poderia estar sendo feito mais já, imediatamente. Poderia pegar um dos hospitais, que nem o prefeito fez na Covid, direcionar para dengue e desabarrotar essas urgências e emergências, colocando as pessoas com sintomas de dengue em um local específico. E na Unicamp poderia fazer as tendas como teve na Covid, tenda de triagem. Sim. É dengue ou não é? Faz o teste ali. Isso poderia desafogar, agilizar o atendimento. E é possível de fazer com esse decreto de emergência, tanto do Estado quanto da Prefeitura. Isso é possível, não foi feito ainda. Nós temos que cobrar. É possível de fazer. Eu gostaria de comentar rapidamente essa decisão aí do STJ da Quinta Vara de Minas, do caso da menina lá de 12 anos com o rapaz de 20, né? Que o rapaz foi absolvido. Eu não concordo com a sentença de que diz que não foi estupro, porém eu entendo. E aí nessa parte eu acho que foi a melhor decisão, porque como o rapaz não estuprou a menina, ela não pode abortar a criança, porque a menina está grávida. Então, nesse aspecto eu acho que foi a melhor decisão, mas eu não concordo que não foi estupro, tá ok? Só para vir com esse caso à tona aí, que eu não sei se é pauta de vocês ou não, mas só para comentar. É uma coisa polêmica e essa é a minha opinião sobre esse assunto. Grande abraço a todos e dia Alê. Assunto que foi debatido dentro do Jornal Gente, na programação da Rádio Bandeirantes. Só para contextualizar, quem está chegando agora, a quinta turma do STJ, por 3-2, decidiu que, diante de certas peculiaridades, não estaria configurado o estupro de vulnerável no relacionamento entre um homem de 20 anos e uma menina de 12 anos que resultou em gravidez. O relator foi o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que ressaltou que o Estatuto da Primeira Infância estabelece que o bem-estar da criança gerada deve ser uma prioridade absoluta. Para a gente fechar aqui a nossa participação dos ouvintes... Só um ponto, Heitor. Pelo amor de Deus, hein, gente? Continua valendo o estupro de vulnerável, hein? Abaixo dos, acho que é 14 anos, se relacionar com pessoas abaixo de 14 anos é considerado uma violação, tá? Para quem é maior de idade, é que nesse caso específico foram avaliadas circunstâncias, porque senão as pessoas já acham que a lei mudou. Não é isso que aconteceu, hein? Esse é um caso específico, porque havia uma discussão sobre gravidez, sobre a possibilidade de se fazer o aborto, porque a lei prevê o aborto em caso de estupro, e nesse caso ainda vai ser avaliada a questão da segurança da menina. Se oferecer risco à mãe, ela ainda pode fazer o aborto. Então, é um caso isolado, não tem mudança na lei, porque, né, Heitor, é bom a gente reforçar aqui, parece uma coisa óbvia, mas eu acho que é bom a gente reforçar aqui, né? O simples fato de um homem de 20 anos ter prazer numa menina de 12 anos, desejo sexual, já me enoja, Thiago Prudente. 11h17. Agora, o Edivalmir Massa, ele diz: meus jovens, a questão dos nossos impostos não é alíquota. A questão dos nossos impostos são algumas variáveis que nenhum político vai querer mudar, que passa exatamente pela despesa que a nossa máquina pública consome e não sobra quase nada para investimentos e nem para devolver em serviços para a sociedade. Então, a nossa matriz tributária foi desenhada no consumo para suprir esses gastos da máquina pública que não é produtiva, na opinião do Edivalmir. Aí o contribuinte, o pagador das contas, afinal das contas, sente na pele, pois paga e o serviço não é o adequado. Pode olhar que países desenvolvidos que o imposto tem a sua matriz no resultado, o contribuinte não reclama. Claro, na opinião dele, nem precisa muita inteligência tributária. O cidadão que ganha ali R$ 2.640 por mês paga 31,85% de imposto sobre 1 quilo de arroz. O outro cidadão que ganha 20 mil por mês paga o mesmo imposto sobre o quilo de arroz. Aí que está a disparidade tributária do Brasil. Uma ótima análise aqui do Edivalmir Massa, que também fala que se o Thiago Prudente entrasse para a política, iam tocar fogo no apartamento dele. É uma referência ao que está acontecendo na discussão dentro do União Brasil. Hoje um dos principais partidos, né, a junção do
PSL, é esse, né? O partido que o Bolsonaro se elegeu em 2017 e 2018, pela legenda 17. O PSL, junto com o Democratas, o antigo PFL. Na junção, União Brasil, que não anda muito unido assim. O Caian Messina explica por quê. Foram 2 casas incendiadas em Ipojuca, litoral de Pernambuco. Uma de Antônio Rueda e a outra da irmã dele, Maria Emília, tesoureira do União Brasil. Rueda, presidente eleito do partido há menos de 2 semanas, acusa o ex-comandante da legenda de estar por trás do que chama de ato criminoso. Luciano Bivar esteve à frente do União desde a criação da sigla e foi derrotado na eleição interna pelo cargo em fevereiro. O atual presidente registrou boletim de ocorrência acusando Bivar de ameaças de morte, inclusive em um vídeo durante a convenção do partido no mês passado. Que eu peço assim, que Deus cuide dos meus amigos, que lhe dê saúde, lhe dê felicidade, que dos meus inimigos cuido eu. Rueda estava nos Estados Unidos quando foi informado do incêndio. O advogado dele vê Bivar como um suspeito. Ainda não se pode afirmar categoricamente a autoria desses fatos ao deputado Bivar, mas não se pode cegar os indícios que indicam a possibilidade da sua autoria. O governador de Goiás, também do União Brasil, afirmou pela internet que o incêndio foi um crime político e declarou que Bivar agiu como um desqualificado ao fazer ameaças à família e ao novo presidente da legenda. A liderança do União Brasil ameaça pedir à Câmara a cassação de Bivar. Rueda já pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de processo contra o deputado. Um dos panos de fundo para a briga interna é o controle de mais de 500 milhões de reais do fundo partidário. O deputado Luciano Bivar esteve em uma cerimônia no Planalto. Ele acusou a mulher de Rueda de furto num apartamento dele em Miami. A mulher dele pediu o apartamento emprestado com a família, com a filha, com não sei quem. Ele me pediu o segredo do cofre para ela guardar as joias dela. E eu cedi. Depois, quando eu voltei a Miami, não tinha nem a joia dela, nem a reserva financeira que tinha dentro do cofre. E classificou as acusações como ilações sem provas. Você não pode caçar mandato de alguém e ouvir dizer, para isso existe o Estado de Direito. Rapaz, parece casos de família. Vai ter essa reunião hoje, deixa eu aproveitar e conversar com a Carolina Vilela, que está em Brasília, para a gente entender um pouco dos bastidores em um partido que está em chamas, com o perdão do trocadilho. Bom dia para você, Carolina Vilela. Muito bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Pois é, clima tenso no União Brasil. O que acontece? O presidente eleito, Antônio de Rueda, ele afirma, né, a defesa dele principalmente afirma que há indícios de que esse incêndio que atingiu a casa dele e da irmã dele, que é tesoureira do União Brasil, tenha sido provocado, tenha sido um incêndio criminoso a mando do atual presidente, que vai deixar a presidência, né, no dia 31 de maio, Luciano Bivar. Então, esse caso já foi denunciado à polícia, já chegou ao Supremo Tribunal Federal também, porque a Rueda denuncia ainda que vem sofrendo ameaças de morte de Luciano Bivar. E o que aconteceu? Ontem, a bancada do União Brasil na Câmara se reuniu e decidiu convocar uma reunião executiva nacional do partido hoje aqui em Brasília, com a presença de governadores, deputados, senadores, para decidir então o futuro de Luciano Bivar, que ainda está na presidência, fica até o dia 31 de maio, isso se ele não for afastado, porque nessa reunião da executiva eles vão discutir exatamente a possibilidade de afastar Bivar do comando do partido, e aí nesse caso, automaticamente já assumiria o presidente eleito, Rueda, que atualmente ele é o vice-presidente. Então, o partido União Brasil disse também que vai levar o caso ao TSE, e ainda não está descartada a possibilidade de expulsão de Bivar do União Brasil. Bivar disse que tudo não passa de factoide, ele negou essas acusações de ter algum envolvimento no incêndio que atingiu a casa de Antônio de Rueda e da irmã dele, e disse também que se sente apunhalado pelas costas. Mas o futuro político dele deve ser decidido nesta quarta-feira aqui em Brasília. Muito obrigado, Carolina Vilela. Para quem não está lembrando do nome Luciano Bivar, bom, ele foi candidato a presidente da República em 2006, candidato nanico, teve 62 mil votos, na época pelo PSL.
Ainda um partido muito pequeno antes do fenômeno que foi a eleição de Bolsonaro em 2018. Mas Luciano Bivar, ele foi presidente do Spot Recife e já admitiu, por exemplo, na época em que Emerson Leão foi técnico da seleção brasileira, foi curtinho, período curto, e ele convocou um jogador do Spot chamado Leomar. Ninguém entendeu nada. E aí o presidente do Spot, Luciano Bivar, falou, a gente tá fazendo o nosso lobby, né? É bom pra gente ter um jogador da seleção brasileira, sendo que o Leão foi técnico da seleção. Ele acumula uma série de polêmicas, inclusive seria o motivo de Jair Bolsonaro ter deixado o PSL por uma queda de braço. Quem é que manda mais no partido? Não, mas o partido quem mandava era eu. E Bolsonaro dizendo, mas antes do fenômeno Bolsonaro, o PSL não era nada. Resumindo, União Brasil agora tem um problemão pela frente. Porque se a história for verdadeira, Luciano Bivar cometeu um crime gravíssimo. Se a história for mentirosa, o presidente que vai assumir está cometendo crime de calúnia. Não tem pra onde correr nessa história agora, Thiago. Mas tá tudo em família, né? Puro suco de Brasil, né, Heitor? Vamos lá, né? Num país onde policial fardado canta parabéns pra miliciano, como aconteceu no Rio de Janeiro, você espera o quê? Onde político é acusado de atear fogo na casa do outro, caso de presidência de partido. Mas vamos lá. O Luciano Bivar e o Rueda são velhos amigos. Primeiro, trabalhavam aí juntos vendendo partidos, que essa é uma prática comum, né? Vender partido político. Quando o Bolsonaro chega, o PSL tem aquele boom, se torna um partido enorme e o Bivar ganhou de presente uma bancada, a maior bancada da Câmara, e ali um fundo partidário excepcional, para não dizer outra coisa. Dito isso, ele racha com o Bolsonaro. Só que você lembra quando o DPVAT parou de ser cobrado, Heitor? Você lembra desse episódio? Quando o Bolsonaro baixou um decreto? Você sabe por quê? Não foi para beneficiar a população, não. Quem cai nessa aí é porque o Bivar e o Rueda tinham um negócio ligado ao DPVAT. Você sabia disso? Eles tinham uma empresa ligada a essa questão aí do imposto obrigatório. E essa medida afetou quem na época? O Bivar. Então, já é uma briga antiga. Aí o Rueda e o Bivar romperam e aí começou essa guerra dentro do União Brasil. Uma guerra que, diga-se passagem, não é apenas entre Rueda e Bivar. Também é porque outros políticos que vieram do DEM, o antigo PFL, querem o controle total do partido. Então tem isso muito colocado. Porque o Bivar era um político inexpressivo e ganha um partido gigante com o Bolsonaro e aí tenta se colocar como esse grande nome. Mas os políticos que já tinham uma expressão real disseram, opa, não é assim que funciona, e começou essa guerra dentro do União Brasil, que de união não tem nada, né, Heitor? União, pelo amor de Deus, né? E aí o Rueda viu uma oportunidade e colocou em ação esse plano para representar esses políticos e até por isso foi eleito presidente da Executiva Nacional do Desunião Brasil. Dito isso, tudo tem que ser investigado agora. Mas eu suspeito que essa história ainda vai render muitos programas antigo programa do SBT, Casos de Família. Porque desconfio que esses só foram os primeiros episódios. Se colocar a trilha sonora, vira o programa do Ratinho nos áureos tempos dos anos 90. Rapaz! Porque, olha, eu confesso que esse tipo de acusação eu nunca vi. Briga entre políticos, disputa para quem tem a legenda na mão, isso desde que o Brasil é Brasil. Agora, acusação de colocar fogo na casa, eu confesso que essa passou de todos os limites. Seja pelo fato de ter sido realizado, seja pela acusação sem provas. É absurdo em qualquer dos cenários. A gente vai descobrir com o tempo qual é o cenário. O de um incêndio criminoso ou de imputar a alguém um crime que não aconteceu. Mas surpresa? Surpresa não, né, Thiago? A gente fica triste. Surpresa não. Surpresa nenhuma. Tanto que ontem eu fiquei à noite, Heitor, pesquisando sobre esses assuntos, né? Eu fiquei pensando assim, falei, qual que eu tava mais chocado? Com os policiais cantando parabéns pro miliciano lá no Rio de Janeiro ou com o caso do União Brasil? Porque assim,
Eu não sei você, mas eu tô com uma sensação de que o ridículo virou praxe nesse país. Tô com uma sensação, e aumentou assim com as redes sociais, umas coisas absurdas, como esse caso do União Brasil, que é um negócio, caso de polícia. Eu não sei, eu tô com uma sensação péssima, mas que a gente possa ter dias melhores, né? E aguardar os próximos episódios de União Brasil, a nova novela do Congresso Nacional. Sejam quais forem esses episódios, você vai saber aqui dentro da programação da Rádio Bandeirantes, que a partir de agora abre espaço para o noticiário esportivo com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista dentro do Nossa Área. Nós voltamos amanhã, Thiago Prudente, às 10 da manhã, depois do Jornal Gente. Até lá. Amanhã estamos de volta, fica tranquilo que eu não vou atirar fogo na casa de ninguém, tá bom? A gente pode discordar sem problema nenhum. Um abraço, até amanhã. Com os trabalhos técnicos na mesa de som de Gilberto Suf, com Danilo Capucci na Central Técnica, a gente agradece a sua audiência e reforça o convite. Amanhã estaremos de volta. Vem aí o noticiário esportivo com Carlos Henrique, o Nossa Área. Um grande abraço e continue na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.